Olá, caros alunos, sejam todos aí bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 3, tá? E o objetivo dessa nossa aula é abordar o tema sobre administração do tempo, ou também conhecido como gestão do tempo, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar alguns aspectos do que vem a ser a gestão do tempo, e o que envolve o planejamento pessoal de cada um para que o tempo seja otimizado, para que possamos ser mais produtivos, e quais os cuidados que devemos ter aí na nossa rotina, né, para a grande maioria das pessoas bem atribulada, para que o tempo seja gasto da forma como se espera, tá? Eu vou iniciar aqui a projeção dos slides. Os slides vão estar disponíveis para vocês no ambiente virtual, ok? E sugiro que façam, né, assistam o vídeo acompanhando os slides. Então, por isso, façam o download dele, ok? Então, vamos lá, vamos dar início. Deixa eu só voltar aqui, que acabou indo para o último slide. Então, aula 2, administração do tempo, estamos dentro da nossa unidade 3, né? O último assunto que iremos trabalhar aqui para a unidade 3, tá? A unidade 3 estava subdividida nessas duas temáticas, tá? A temática que trabalhamos aí na unidade 1, tá? Um pouco mais extensa, mas não menos importante, e agora um pouquinho sobre administração do tempo. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar primeiro com algumas reflexões, afinal de contas é um tema tão falado, tão discutido, né, no nosso cotidiano, com as pessoas próximas a nós, com os nossos colegas de trabalho, tanta gente fala sobre isso, né? E muita gente diz, nossa, eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais rápido, né? Parece que antigamente o tempo não passava tão rápido assim. E a sociedade, de uma forma geral, padece dessa falta de tempo, né? Muita gente diz, não tenho tempo para nada, né? Meu dia precisava ter 48 horas, não consigo executar todas as atividades que eu programo para um determinado dia. E essa sensação, que é comum a muitas pessoas, talvez seja um mal da nossa contemporaneidade, né? Afinal de contas, não vivemos mais no mesmo mundo que vivíamos aí há 30, 40 anos atrás, né? Hoje em dia temos elementos na nossa vida pessoal e profissional que potencializam essa nossa sensação de que o tempo está passando mais rápido e também potencializam a nossa denominada falta de tempo, tá? E é muito comum as pessoas na vida adulta, né, encerrarem os seus dias aí frustrados, né, pois não conseguiram executar todas as atividades que deveriam dentro de um determinado dia, ou que gostariam, né, e também que pouco se teve tempo para si próprio, para a família, para cuidar dos filhos, né, enfim, né, para aquilo que normalmente as pessoas acabam deixando para depois, tá? E por isso o lazer e o descanso é quase sempre uma queixa, né, de que não sobra tempo para isso. Então vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Então, se a gente fosse pensar, não, tudo bem, né? Todo mundo queixa de falta de tempo, que o tempo está passando mais rápido. Então, o que a gente poderia, que elementos a gente poderia citar, né, que talvez justificasse essa sensação do tempo passar mais rápido ou da falta de tempo? Né? Então, são reflexões, tá, pessoal? Apesar de muitos autores, muitos cientistas falarem sobre a temática e os fatores que eu trouxe são comuns a todas elas, são todos aspectos reflexivos, filosóficos da contemporaneidade, do momento em que vivemos, tá? Então, o que a gente vê de elemento comum na maioria das pessoas? O volume de atividades diárias. Então, a maioria das pessoas realmente desempenham muitos papéis, a maioria das pessoas fazem muita coisa ao longo do seu dia, né? Hoje em dia é muito comum, muitas pessoas trabalham e, somada ao trabalho, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, mesmo que muitas vezes dividam essas tarefas com uma outra pessoa. Mas o somatório do volume de atividades ao longo do dia acaba sendo substancial, né? Hoje em dia a gente tem um apelo, né, muito maior para que se cuide da saúde, né? Então as pessoas se dedicam a uma atividade física, né? Claro que isso é importante, mas é mais uma atividade, né, ao longo da semana, do dia, seja lá como a pessoa se organiza. Então o volume de atividades é muito grande, né? Coisa que há tempo atrás
não, talvez não fosse tão elevado assim. Era muito comum, num contexto familiar tradicional, convencional, a gente ter a figura, que normalmente era ocupada pelo homem, que só trabalhava, né? Digo só, pessoal, não que seja pouco, mas só porque se dedicava somente ao trabalho. Enquanto a gente tinha a figura que normalmente era ocupada pela mulher, que só cuidava da casa e dos filhos. Também não é pouco, mas que somente se dedicava a isso. Né? Hoje não, hoje a gente já tem uma mescla dessas atividades para quase todas as pessoas. Tá? Além do volume das atividades, a gente tem um fluxo de informação gigante, a gente é bombardeado com isso. Né? Por mais que você pense assim, eu sou um pouco mais desligado, eu não ligo muito para notícias, mas muito possivelmente você tem acesso a informações de uma forma muito mais intensa do que as pessoas tinham há anos atrás. Né? Os recursos tecnológicos e a facilidade na comunicação ajuda nesse sentido, mas nos bombardeia com essas informações mesmo quando não queremos, muitas vezes. E o que é um grande problema? É que esse volume de informação exagerada exige de nós tempo. Tempo para que a gente escute alguém nos passando uma informação, tempo para que a gente leia algo na internet, tempo para que a gente veja uma notícia no celular, tempo para que a gente ouça um jornal na televisão que estava ligada. E aí o nosso cérebro, né, está ali dedicado ao processamento dessas informações. Tá? Então, nós somos bombardeados com isso com uma intensidade muito maior do que foi há um tempo atrás. E aí, né, conexa a esse fluxo de informações, a gente tem o avanço tecnológico. Então, né, a tecnologia, ela nos ajuda muito em diversos aspectos na gestão do nosso tempo, a diminuir um pouco as nossas atividades ou fazê-las de uma forma mais ágil. Porém, o avanço tecnológico, apesar de ser útil, ele faz com que esse fluxo de informações chegue de uma forma ainda mais intensa, mais rápida e mais acelerada, né, para a gente. Então, né, hoje em dia, você pode, né, contar nos dedos as pessoas que não têm um smartphone em mãos com acesso à internet. E uma vez tendo esse aparelho em mãos, ela está ali, devido a esse avanço tecnológico, recebendo um fluxo de informação a todo momento, tá? E atire a primeira pedra aí, quem nunca se deparou, né, em pegar o seu celular, depois de ter passado um pouco mais de tempo sem acessá-lo, e ver que esse celular está ali cheio de notificações, de mensagens no WhatsApp que não foi lida, né, de uma notificação de um aplicativo ou de uma rede social que você não conseguiu ver. Às vezes você passa 40 minutos, uma hora sem olhar para o celular, e quando você se volta para ele, ele já está cheio de notificações, de informações, né, que estão sendo abastecidas ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. E um outro fator também muito característico da contemporaneidade é o deslocamento físico. Então, atualmente é muito comum, né, gastar-se tempo no deslocamento, no trajeto de um lugar para o outro. Coisas que há mais tempo atrás não era tão corriqueiro. Então, seja num problema de trânsito, aí eu pego um tráfego muito intenso para eu voltar para a casa do trabalho, né? Isso é tempo, né, que você está ali, né, perdendo, né, para conseguir voltar para casa ou para ir para o trabalho, e por isso tem que sair mais cedo. Ou mesmo pela quantidade de tarefas que se faz, você está em trânsito muitas vezes ao dia. Então, você vai para o trabalho, você leva um filho na escola, você vai para uma academia, né? E aí, isso tudo, ida e volta. Então, o tempo no deslocamento precisa ser considerado. E é muito característica, né, dessa sociedade contemporânea. Muitas pessoas trabalham em locais distantes de onde residem, né? Então, tudo isso precisa ser computado quando a gente pensa nessa percepção de que o tempo está passando mais rápido. É importante lembrar, pessoal, que o tempo cronológico, né, o tempo real, o relógio, ele está da mesma forma, ele é contado da mesma maneira, não se acelerou, pelo menos até que se prove o contrário, mas não se acelerou esse tempo. Então, o tempo continua sendo o mesmo, mas a nossa percepção sobre esse tempo que mudou, e mudou diante de fatores sociais, como os que a gente está exemplificando aqui. Tá? E aí, né, diante disso, diante desses aspectos, né, o que a gente faz? Né? O que a gente pode fazer, então? E aí surgem grandes impasses, porque a gente está inserido em uma sociedade, em um modelo econômico, que nos pede isso, né? Nos pede que tenhamos um smartphone com acesso ao celular, né? Então, ou seja, é complexo você não estar inserido nisso,
né? Hoje em dia, como que eu faço para não ter um celular? Para muitos, um celular com WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, né? Para muitos, estar numa rede social é algo necessário, né? Então, estou tentando citar aspectos da contemporaneidade que muitas vezes são inevitáveis. O mesmo ocorre, por exemplo, Marcelo, eu pego muito trânsito da minha casa para o meu trabalho. Foge ao nosso alcance resolver essa situação. Como que eu gasto menos tempo com o trânsito? Pode ser que você até encontre uma solução, mas possivelmente não, tá? E aí isso vai angustiando as pessoas, né? Ou seja, se esses fatores, né, que fazem com que tenhamos menos tempo, ou que gastamos nosso tempo, são meio que inevitáveis. Isso vai tornando o nosso fluxo de atividade quase sempre intenso, tá? Porém, né, especialistas na área vêm nos apresentar um outro olhar, né? Mesmo que esses aspectos sejam inevitáveis, talvez a gente consiga gerir melhor o nosso tempo. Né? Tudo bem, eu sei que a rede social do celular me consome muito tempo. Ótimo, dá para talvez, no seu caso, não dá para ficar fora da rede social. Tudo bem, então vamos tentar gerir esse tempo gasto na rede social melhor, né? Aí a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. E quando a gente fala nessa gestão do tempo e das tarefas, a gente começa a pensar na gente sendo um pouquinho mais produtivo, tá? Esse um pouco mais produtivo envolve algumas questões, né? Afinal de contas, o que vem a ser nessa produtividade? Dentro da gestão do tempo, o que é essa produtividade pessoal, tá? A gente poderia resumir essa produtividade pessoal como conseguir fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa certa, no momento certo, e gastando a energia de uma forma correta, né? A gente percebe que às vezes a gente precisa fazer uma atividade simples, que em tese eu gastaria pouquíssimo tempo, mas por ter escolhido o momento errado em fazê-lo, isso acaba me consumindo uma energia gigante, e a hora que eu concluo ela, eu estou esgotado. E aí, sem energia para desempenhar outras tarefas, tá? Então, a produtividade, ela fala um pouquinho sobre isso, em como organizar as tarefas para que, fazendo da forma mais otimizada possível, eu consiga ser mais produtivo, ou seja, eu consiga fazê-la de uma forma mais breve e consiga despender de menos energia para que se faça, tá? Então, né, a gente pensa nessa produtividade à medida que eu consigo planejar, à medida que eu consigo me concentrar e dedicar com mais intensidade, objetividade para aquela tarefa. O local que eu escolhi para a realização dela é propício, o momento em que eu estou executando é o recomendado. Então, muito possivelmente, tendo planejado, estando ali concentrado nessa atividade, em um local propício, na hora propícia, possivelmente eu vou gastar o menor tempo possível para concluir essa tarefa, e isso não vai me cansar, né? Isso não vai me despender de uma energia descomunal. E aí, quando a gente fala assim, a gente fala, nossa, não faz sentido, né? Então tá, vou começar a fazer assim. A questão não é fácil conquistar essa produtividade, pessoal. Não é fácil se organizar para que todas as tarefas sejam conclusas no menor tempo possível e gastando a menor energia possível. Infelizmente, não é. Né? Para isso, a gente precisa de muita disciplina, de muita organização e de planejamento. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse planejamento. O planejamento da nossa famosa rotina, tá? E aí, antes disso, só queria esbarrar um pouquinho nos famosos mitos da produtividade pessoal, que normalmente são as primeiras coisas que a gente tende a pensar quando a gente está muito atarefado, quando a gente está muito cansado, quando a gente está